Olá a todos, olá a todas, meus queridos e minhas queridas alunas e alunos. Vamos aqui para mais um vídeo, mais um tema a ser abordado pela nossa disciplina. Tema esse que chegou até vocês através da apostila e agora vai chegar também através desse vídeo, para a gente estabelecer uma linguagem mais próxima, uma linguagem mais direta com você, aluno, e assim, de certo modo, fazer o possível para facilitar esse processo de troca de conhecimento, de troca de informação, que é extremamente importante. A gente vai falar de formas de preconceito na escola. Formas de preconceitos relacionadas ao esporte. Formas de preconceitos que estão inseridos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente vivencia na nossa vida fora da escola e a gente vivencia a nossa vida dentro da escola. A gente vivencia na nossa vida dentro dos esportes, né? A gente não vive num mundo paralelo, a gente não vive numa sociedade isolada no qual a gente entra num determinado espaço, a gente fecha a porta e ali a influência da cultura, a influência da sociedade, ela não entra. Não. Esses espaços também são habitados por aquilo que culturalmente, historicamente, a gente vive. E a gente pratica e a gente convive, né? Vive e convive, né? As formas de preconceito mais gritantes e mais recorrentes dentro da nossa sociedade, isso repercute dentro da escola e isso repercute dentro das modalidades esportivas, está relacionado às questões de raça, de gênero, de diferenças corporais e das próprias pessoas com deficiência. São 4 tópicos que a gente tem aqui e que a gente não pode, de forma alguma, omitir e ocultar esses dados. Omitir e ocultar aquilo que, evidentemente, a gente percebe, a gente vê e a gente lamenta que ainda aconteça. A gente vive numa sociedade que, culturalmente, ela vê, de um modo geral, um padrão, né? Um padrão de hegemonia. Esse padrão de hegemonia é ser branco, ser homem e ser heterossexual. Essa é uma padronização da nossa sociedade. Tudo que é diferente disso, tudo que não caminha dentro desse itinerário, a gente vê discursos, a gente vê práticas e a gente vê ações contrárias, ações que mancham e ações que, evidentemente, anulam a participação de quem não está enquadrado nessa categoria ou nesse itinerário como pessoas que não são bem-vindas, são marginais, tanto na sociedade, marginais na escola e marginais nos esportes, né? A questão da raça dentro do esporte é muito comum a gente vivenciar práticas racistas. A gente, a todo instante que a gente se depara com algum noticiário, né, e a gente vê a exclusão e a gente vê de forma assim, muito forte ações e práticas racistas, né? A penetração do negro dentro do esporte ainda, mesmo no século XXI, mesmo a gente vivendo, né, numa era extremamente avançada em todos os sentidos, essa população ela sofre discriminação o tempo inteiro, né? Isso é aqui no Brasil, isso é na América do Sul, isso é na América Central, na América do Norte, na Europa, acontece de forma gritante, né, em todos os esportes. Nós temos um caso, por exemplo, eu vou citar aqui para exemplificar do que eu estou falando. Havia até um tempo atrás que goleiro não poderia ser negro, né, que atribuíram, né, a raça, atribuíram ao negro uma dificuldade motora, uma dificuldade técnica, que ele não poderia ser goleiro. Existe ainda um outro mito de que negro não se adapta aos esportes aquáticos como natação, né? São situações que aconteceram, né, e que hoje a gente rompeu. A ciência do esporte rompeu com isso. A gente vê goleiros negros aí fantásticos, né? A gente tem nadadores negros aí se despontando. Ou seja, a ciência do esporte derrubou isso que era um senso comum,
né? Por que a gente atribuía ao negro como dificuldade em relação ao gol? É uma questão do Barbosa, que na Copa de 50 foi atribuída a ele uma falha e desde então ficou marcado como sendo uma posição que não poderia ser ocupada por negro, né? E a natação era difícil a gente ver um negro participando da natação, até por uma questão econômica e social, né? As piscinas, elas são muito mais próximas da população classe média alta, que é maciçamente branca, né? Então a gente não via negro nadando. Hoje em dia a gente já percebe a presença deles. A gente viu que derrubou completamente essa questão, né? E dentro da escola, a gente nunca vivenciou práticas racistas, né? Dentro de uma aula de educação física, que você tem contato, que você troca fluidos durante uma atividade física, durante um jogo, né? O contato de pele, o contato de corpo é muito intenso. A gente nunca vivenciou esse tipo de discurso racista, né? A gente nunca viu, né? E se a gente, quando vê, qual é a nossa atitude? Qual é o tipo de intervenção que nós, professores, qual é o tipo de intervenção que nós, vivendo no século XXI, nós devemos ter para garantir a igualdade de participação e garantir também o direito, né, de participação durante uma aula? Primeiro ponto. Segundo ponto, relacionado a gênero. As meninas, né? Falo meninas porque a gente está se direcionando aqui a uma turma de 6º e 7º ano. Normalmente, quando eu iniciei a minha carreira de magistério, era destinado a elas uma parte do campo para elas fazerem alguma brincadeira. Elas eram excluídas da melhor parte da quadra, elas eram excluídas das atividades motoras, sob argumento de que a menina não tem habilidade, que a mulher não pode jogar, que a mulher não tem capacidade física para jogar junto com os meninos, que para protegê-las, inclusive, né, que determinado esporte tem muita violência para protegê-las, né? Isso é muito comum. Como é muito comum também a gente ouvir falar em esportes para homens e esporte para mulheres, né? Que o homem não pode fazer determinados esportes e que as mulheres não podem fazer determinados esportes. Esse argumento foi utilizado, por exemplo, para proibir a prática do futebol feminino aqui no nosso país. Nós tivemos aproximadamente aí 40 anos de proibição do futebol feminino. Imagina você, quantas Martas, né, quantas Cristiane, quantas Cici, quantas Formigas nós perdemos por causa de uma arbitrariedade, por causa de uma proibição, por causa de uma exclusão sem nenhum fundamento, né? Quantas vezes, durante uma aula de educação física, a gente não teve a possibilidade de uma menina experimentar o futebol, porque futebol não é jogo para as mulheres? Por que esse tabu foi criado e permanecido durante tanto tempo? Porque é uma construção da sociedade, né? A sociedade constrói esse senso e as pessoas normatizam, regularizam isso como uma verdade absoluta, e isso repercute no dia a dia, repercute também dentro da escola e repercute nas modalidades esportivas. Quando a gente vai fazer uma aula de educação física que envolve coordenação motora, que envolve ritmo, muitos meninos não se sentem à vontade em fazer, por causa da suavidade do movimento, né? Eles se sentem envergonhados em fazer, se sentem tolhidos em fazer. Por quê? Porque alguém disse alguma vez para eles que... Deixa eu botar o slide aqui. Disseram para eles que esses esportes não eram esporte para homens, não eram esporte para a prática deles, que isso os tornariam mais ou menos homens por conta dessa prática desses esportes que têm movimentos mais suavizados, que envolve ritmo, envolve coordenação motora, né? E a gente vê hoje, felizmente, uma abertura muito grande. As meninas hoje brigam, entre aspas, né? Elas lutam, né? Elas estão o tempo todo reivindicando o seu direito de participar, de jogar, de brincar. E os meninos hoje, quantos não fazem passinho de danças durante as aulas, né? Fazem os seus movimentos de coreografia durante uma aula, uma brincadeira ou outra, com um som vindo de um telefone, né? Isso é o rompimento de um tabu que nós tínhamos e que, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo derrubar, né? Gradativamente. Outro grupo que a gente pode entender como excluído está relacionado às pessoas que têm diferenças corporais. Umas pessoas
têm mais peso, outras são mais magras, umas são mais lentas, outras mais rápidas, umas têm mais coordenação, outras menos coordenação, algumas têm alguma limitação com relação à força, a equilíbrio, coisas normais. Nós somos seres humanos e nós somos distintos um do outro. A nossa composição ela é totalmente distinta da composição do nosso amigo, da composição daquelas pessoas que estão do nosso lado. Respeitar essas particularidades e essas diferenças são fundamentais. Então é importante que durante especificamente uma prática esportiva, durante uma prática esportiva dentro de uma escola, seja garantida a participação de todos indiscriminadamente. Todos têm direito à participação naquela atividade, desde que aquela atividade não imponha risco à integridade física e integridade emocional sua, do seu amigo. A gente tem que garantir a participação, a gente tem que fazer com que eles, nossos alunos, vocês, participem, né? A atividade física escolar, ela não é visando a excelência esportiva, ela visa a construção de valores, ela visa a participação, né? Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. E quantos de nós, a gente já não viu um amigo nosso deixar de fazer uma atividade porque o tempo todo ele foi estigmatizado como gordinho, como lento, né, como perna de pau, né? São rótulos que nós colocamos e que excluem gradativamente as pessoas da prática, né? E isso é evidenciado dentro da escola, é evidenciado em locais fora da escola, né? Garantir, tal como eu falei no início do vídeo, garantir a participação de todas e todos é fundamental. Outro grupo que sofre tamanha discriminação são as pessoas com deficiência, né? A não participação dessas pessoas é uma forma excludente, e a participação dessas pessoas durante as aulas de educação física, elas têm um valor tanto para a pessoa que está participando, quanto para aquele aluno dito normal que participa da aula com um aluno com deficiência. O aprendizado o aprendizado acontece para os dois. A turma, o grupo, a sociedade aprende muito com esse trabalho inclusivo, com esse trabalho de participação, né? É imprescindível que a gente garanta a participação deles ou delas durante nossas aulas, independente das suas limitações, independente da sua deficiência, seja ela cognitiva, seja ela motora. É importante garantir, nem que seja de forma adaptada, o esporte sendo praticado de forma adaptada, é importante garantir a participação dos nossos amigos com deficiência. Isso é fundamental, isso é para a aprendizagem não só motora, mas a aprendizagem de uma sociedade melhor, de uma sociedade tolerante, de uma sociedade que é capaz de conviver com a diferença. Isso faz um efeito muito grande na nossa vida, né? E isso a gente aprende na escola e a gente acaba levando para além dos muros da escola, né? Os muros da escola são transpassados com os nossos aprendizados que acontecem lá dentro. E garantir, né, a diferença, garantir a participação de todos, conviver com a diferença, fará nós termos uma sociedade muito melhor, né? Então, romper com essas barreiras dentro da escola é romper com essas barreiras no mundo do esporte. A gente, por exemplo, ver que a Marta, né, uma campeoníssima do futebol, ela merece ter o mesmo espaço que as grandes estrelas do futebol masculino têm. Garantir a participação do futebol feminino, garantir a participação do voleibol feminino, né? Isso em alta excelência, né? Que tem a distinção do masculino e do feminino, obviamente, né? Mas a gente vê a repercussão da exclusão que a gente vivencia dentro da escola, a gente vê também na mídia, a gente vê também no horário da programação esportiva, a gente vê também na hora da remuneração das atletas, né? A gente vê cotidianamente isso. A gente vê cotidianamente essas ações acontecerem. Romper com essas barreiras é uma tarefa nossa. Isso é uma tarefa que nós, enquanto sociedade, devemos ter como objetivo, como
caminho a ser perseguido. A gente vai ter uma escola muito mais prazerosa, a gente vai ter nossos amigos muito mais felizes e a gente vai ter a possibilidade de ensinar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de viver com a diferença, de conviver com a diferença, de ter um sentimento, de ter um valor da tolerância muito bem impregnado dentro das nossas concepções. Ok? Espero que esse tema tenha sido bastante proveitoso, né? Que tenha trazido ganhos para a gente, né? Que tem a ver com nossa apostila, né? Que é tratar das questões relacionadas ao preconceito que acontece dentro do esporte, dentro da sociedade e dentro da escola, né? Então foi aqui uma videoaula que a gente fez para linkar aquilo que está na apostila com essa videoaula para estabelecer uma relação e facilitar a compreensão do nosso conteúdo. Tá certo? Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Espero que todos e todas estejam bem e fiquemos todos em paz.